No dia seguinte, na pousada, o treinamento de Farnese começava. Ela precisava fechar os olhos e moldar a imagem da maçã que estava à sua frente, mas encontrava dificuldades. A imagem ainda estava embaranhada. A essência da mágica está nos pensamentos, guiados pelo reino espiritual. Farnese, você já entrou em contato com um pedaço do mundo espiritual. Shirky diz. Farnese então lembra dos trolls e ogros e também daquela luz. A bruxa explica. Sobre aquela luz de 4 cores, eu mesma fui para o reino espiritual. E lá eu rezei pelas assistências dos reis dos 4 lagos. No reino espiritual, existem vários territórios onde propósitos, força, memórias passadas e agouros estão ligados harmoniosamente. E no meio disso, para não perder sua mente, é necessário criar uma cópia estável de seu corpo dentro do reino espiritual, uma cópia sólida e estável de seu corpo. Nós, usuários da magia, o chamamos de corpo luminoso. Essa maçã que está em suas mãos é um passo importante para aprender sobre o corpo luminoso. Pratique várias vezes, dê o seu melhor. Farnese começa a se concentrar, mas de repente, Casca toma a maçã de sua mão e come. Isidro, Sérpico e Puck subiam as escadas, enquanto reclamavam que a busca foi inútil. O objetivo deles era arranjar um navio. Eles conversaram com vários mercadores, donos de barcos, mas todos os navios estão sendo usados para a guerra. Guts, ainda em repouso, diz que estava confiante quanto a isso, mas parece que não vão poder continuar tão facilmente. É quando Farnese diz que ela pode resolver isso. Todos a olham, como se perguntassem como ela faria isso. Sérpico parecia saber o que ela tinha em mente. Ela diz que vai sair um pouco e chama Sérpico para ir com ela. Coloca um sobretudo e uma espada na cintura. Uma espada com um símbolo de trevo de 4 folhas na bainha. Mais tarde, numa grande mansão com o mesmo símbolo de trevo de 4 folhas próximo do teto, um jovem reclamava com seu pai. Eu fiz como você disse. Nesses 3 anos eu estabeleci o ramo de administrador. Esse ramo controla a compra de peles, linho, alumínio e chumbo para o norte inteiro. É hora de reconhecer minhas habilidades. Por favor, deixe-me ser o centro. Antes que completasse, o jovem é interrompido por seu pai, o Lord Van Dymion. Habilidades? Você está apenas andando sobre o caminho que eu já trilhei. O rapaz continua a reclamar, sobretudo porque seu irmão, Georgio, tem o cargo de supervisor geral da divisão de contabilidades do Vaticano e é gerente da corporação de bancos Van Dymion. Mas o Lorde não quer mais ouvir objeções e manda seu filho se retirar. Enquanto ele sai, um funcionário aproxima-se do senhor e comunica que uma convidada chegou, exibindo a espada dela. Trata-se de uma dama trajando vestimentas masculinas, acompanhada por alguém que aparenta ser seu servo. A dama se identificou como Farnese de Van Dymion. O que disse? O Lorde logo vai ao encontro de seus filhos. Quanto mais ele se aproxima, mais Farnese se encolhia e tremia. Suas mãos finalmente se desenlaçam e sua boca se entreabre para proferir palavras. Mas antes que pudesse articular além de uma sílaba, o pai a interrompe e indaga qual é o propósito de sua presença naquele lugar. As mãos da dama voltam a se juntar. Eu ouvi sobre os cavaleiros das correntes sagradas. Quando estavam rondando Albion, foram mortos pela invasão dos Kushans. Claro, não direi que é culpa sua. Mas você era líder dos cavaleiros, e então não apenas volta viva, mas também se esconde. Você deveria ter reportado a situação para a corte na capital e ir a julgamento. Parece que você, aonde quer que esteja, nasceu só para manchar o nome da casa Van Dymion. Antes que a notícia se espalhe, permaneça silenciosa nessa mansão. Farnese baixa a cabeça e diz: sim, pai. O Lorde então simplesmente passa por Farnese e Sérpico. Este, por sua vez, grita pelo nome de Farnese. Era como se o grito a despertasse. Ela cerra o punho e grita por seu pai. Então ele vira o seu rosto um pouquinho para o lado, como se a mandasse falar. Farnese volta a tremer, lacrimejar e só murmura as palavras: eu, amigos, navio. O homem simplesmente volta a seguir o seu caminho. E o som de seus passos se afastando ecoa naquele imenso salão. Sérpico tenta reconfortar Farnese. E do andar de cima, o filho que antes reclamava de sua posição os via. Mais tarde, Farnese se banhava na mansão. Era uma sensação estranha, pois fazia tempo que não se banhava sozinha. Ela se pergunta se Casca lavou o cabelo direito. As criadas entram, trazendo toalhas e roupas. Após secá-la, a vestem com um vestido.
Ela pergunta sobre sua adaga e armadura. Uma das criadas diz que estavam danificadas, então mandou jogá-las no lixo. E acrescenta que se Farnese quiser, pode encomendar outras. Rapidamente, Farnese se manda pelos corredores da casa, mesmo antes de completar o seu vestido. Ela vai até a criada que despachava o lixo, pega a adaga e a armadura que Shirk lhe deu e respira aliviada. Logo, seu irmão, que antes a observava de cima, se aproxima e a diz que mudou muito. Posteriormente, ele e Farnese desfrutam de um passeio pelo jardim da mansão. Ele compartilhou que tinha conhecimento dos eventos envolvendo os Cavaleiros das Correntes Sagradas, assegurando que ela não era a culpada. Expressou descontentamento em relação ao pai, que havia deixado a filha desamparada, demonstrando total desinteresse ao renunciar às suas obrigações paternais. Ele completou que até quando Farnese incendiou a mansão, a responsabilidade recaía sobre o pai, pois ele havia a criado dessa maneira. Mesmo quando a apelidaram de Filha do Demônio de Van Dymion, a culpa residia nele. Aquele homem só pensa em nós como ferramentas da máquina Van Dymion. Aqueles que não se encaixam em seu padrão são deixados de lado. Farnese nota o descontentamento nos olhos de seu irmão, que após um breve silêncio, questiona o motivo dela estar na mansão. Ela diz que precisa de um navio para viajar para o oeste. Checaram todas as docas de Vitranies, mas todos os navios estavam sendo usados para a guerra. Por isso, ela pensou em pedir ajuda ao pai. O irmão diz que por conta da guerra, talvez nem o pai consiga um navio livre para viajar. Então, com os olhos de alguém que pensa em um plano malicioso, diz: um navio. Talvez eu consiga fazer algo a respeito, mas fazendo isso, terei que pedir um favor em troca. Mantendo considerável distância, Sérpico apenas observava. Mais tarde, na pousada, Puck e Isidro apostavam numa corrida de caranguejos. Quando Shirk chega com os preparativos para o jantar, todos se ajeitam na mesa. Guts estava para se juntar a eles, mas Shirk o diz para continuar em repouso e oferece dar a sopa na boca dele, o deixando com cara de bunda. Afinal, para alguém que carrega a Dragon Slayer e já se atirou numa floresta em chamas, segurar um prato de sopa quente não é nada demais. Eu posso comer sozinho. De repente, Sérpico com vestimentas nobres chega. Shirk acaba derrubando a sopa em Guts. Sérpico evitava olhar os demais nos olhos. Um barco está sendo preparado. Farnese não vai mais voltar aqui. O quê? E quem vai cuidar da casca? Sérpico então entrega um documento. Com isso, vocês irão conseguir qualquer navio e tripulação da cidade. Por favor, não quebrem o selo. E Shirk, quero devolver essas coisas que me emprestou. Muito obrigado. Quando Shirk recebe os objetos espirituais, tanto os de Sérpico quanto os de Farnese, ela tem uma leve visão de Farnese, com vestimentas nobres, se despedindo da adaga e armadura. A família Van Dymion agradece por trazerem Farnese de volta para casa. Pode não ser uma recompensa tão grande, mas suas despesas nessa cidade serão pagas pela família Van Dymion. Sérpico começa a descer as escadas. Guts levanta e pergunta se ele não pode, ao menos, dizer o motivo. Não tenho mais nada a dizer. Então seria bom termos um último encontro. Não há razão para isso. Sérpico então se vai. Shirk tenta falar mentalmente com Farnese, mas aparentemente ela retirou o fio de cabelo do dedo. Ela diz que, quando tocou nas mãos de Sérpico, viu a cara triste de Farnese. E parece que Sérpico também não sabe o que está acontecendo. Não sou muito de ficar metendo meu nariz no problema dos outros, mas isso não me cheira bem. Ei, coisinhas. Quero que façam uma coisa. E Varela fica coisada. Como assim coisinhas no plural? Sérpico se mandava em uma elegante carruagem, com os coisinhas em seu encalço. Puck se sentia um agente secreto. Estava animado demais. Eles continuam a segui-lo até a mansão. Quando entram, esbanjam. Eles comem todo o banquete, deixando os cozinheiros confusos. Uou, isso é ótimo, me sinto uma celebridade. Pois é, mas acabamos perdendo o Picolino. Então o que você tá fazendo tirando uma soneca? Levanta! Enquanto chutava o coco de Puck, e Varela percebe Farnese atravessando uma porta para a estufa. Enquanto admirava as flores, Farnese é surpreendida por seu irmão, que apresenta um amigo. Prazer em conhecê-lo, Farnese de Van Dymion. Eu sou Roderick de Stoffer. O Van Dymion Jr. diz que Roderick
é o futuro marido de Farnese, que é cumprimentada por um beijo na mão. Eu ficaria muito grato se você me chamasse de Roderick, senhorita Farnese. Do teto de vidro, Varela e Puck, que parecia inconsciente, assistiam à cena. Todas as flores da estufa foram plantadas por Roderick para agradar Farnese. Ela agradece, dizendo que são lindas. Varela diz que isso é ultrajante e decide voltar, arrastando Puck. Sérpico parecia notar os coisinhas se mandarem. De volta à pousada, Varela conta tudo. A maioria assume que Farnese se cansou da jornada e quis voltar para sua vida de nobre. Mas Guts percebe que é exatamente o contrário. Ela está se casando para nós termos um navio, ou algo assim. Casamentos assim são como regras para os nobres. Nós esquecemos que ela é filha de um nobre de alto escalão. Isidro pergunta o que vão fazer. Guts reflete que isso é algo que ela mesma deveria decidir. Casca, enquanto brincava com o documento que lhes daria acesso a um navio, acaba o deixando cair na fogueira. Guts diz que o navio em troca da cuidadora da casca e da boa refeição de Sérpico não faz sentido. Simplesmente não é uma troca justa. Muito obrigado por ter assistido a mais um episódio. Se puder, quiser e tiver coragem, mande um pix de qualquer valor para ajudar com o projeto, que teu nome aparece no final do próximo episódio. Novamente, apenas se quiser patrocinar o projeto. A chave tá na tela e escrita na descrição. Vou deixar no comentário fixado também. Seu like já é uma colaboração tremenda. Enfim, vamos aos nomes dos últimos patrocinadores. Nome dourado para Cláudio Andrade de Menezes, Pedro Henrique de Souza Pinto, Eustáquio Francisco Souza, Kael Vanzeller Moraes, Beatriz de Andrade Beringue, Eduardo Ribeiro Sérgio, Cauã Alencar dos Santos, Thiago Silva de Carvalho, Richard Rodrigues dos Santos, Luan Santinello Dias, Antônio Eduardo Santos, Eliezer Gomes dos Santos, Pedro Zevalt, João Paulo Moreira, Patrick Delavia Gomes, Wilson Marinho Farias, Chiro Renato Nakita, Richard Mariano Tavares da Silva, Pedro Zevald de novo, Leonardo de Souza Brito Santos e por fim Rodrigo Caio.